Um bom dia, mais uma vez aqui estamos, pela graça de Deus, para continuarmos o estudo na nossa lição, hoje, quinta-feira, 16 de setembro. E nós vamos ver realmente agora o que aconteceu naquele naufrágio. Aqueles homens queriam fugir, queriam deixar eles sozinhos, mas ali estava o homem de Deus, Paulo, que evitou toda aquela trama. E quinta-feira tem um tópico, exatamente como predito. É assim o nosso Deus. Ele fez e fará tudo como predito, porque a sua palavra é fiel. Deus prometeu salvar aqueles homens, mesmo no meio da grande tempestade. Deus prometeu honrar a fé de Paulo, ouvir a sua oração por aqueles homens que não conheciam o Senhor. E eles precisavam permanecer no navio. E agora o que aconteceu? A pergunta A de quinta-feira não é uma pergunta, é para que descrevamos o naufrágio. Em Atos 27, 39 a 41, Lucas diz o seguinte: E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abriu-se como a força das ondas. O navio se abriu, mas eles estavam em terra firme. Estavam agora seguros da tempestade. E quando eles chegaram ali, nós sabemos que era um navio que iam levando prisioneiros. Tinha os marinheiros, tinha a tripulação, tinha os soldados e tinham os prisioneiros que estavam sendo levados. Aqueles prisioneiros, eles não podiam escapar, porque se um deles escapasse, o soldado que fosse responsável, ele perderia a vida. E agora, quando aqueles homens, os soldados viram todos eles ali, eles imaginaram que aqueles homens poderiam fugir, poderiam escapar. E vem a pergunta B: como Deus miraculosamente preservou todos a bordo? Então a ideia dos soldados, Atos 27, 42 a 44. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Então o medo deles é que eles nadassem para algum lugar, para alguma ilha, e eles que teriam que morrer agora. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento. E a pergunta: como Deus miraculosamente preservou todos a bordo? Preservando a Paulo, usando o centurião. Para isso, Paulo já tinha construído aquele relacionamento de confiança com o centurião. Um homem fiel, um homem de palavra, um homem que tinha uma comunhão com Deus e que provava pela sua vida que Deus realmente cumpria aquilo que ele predizia, aquilo que ele prometia. E agora, o centurião querendo salvar Paulo, ele falou: não, mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Na verdade, eu tinha dito que eles já estavam em terra firme, mas não. Eles seguraram, colocaram a âncora, segurou o navio, prendeu o navio e agora o navio se rompeu, mas eles precisavam se salvar. E o medo dos soldados era que naquele nado os prisioneiros, olha, sumissem ali no mar, aproveitassem e fugissem. Mas agora o centurião impediu, porque os soldados queriam matar os prisioneiros. Mas o centurião disse: não, vamos confiar, né? Todos lancem-se, se apeguem a qualquer pedaço de pau, qualquer coisa, e cheguem à terra, salvos. E assim eles fizeram. E eu vou dar a notinha para a gente entender melhor. Paulo e os outros prisioneiros estavam agora ameaçados por um destino mais terrível do que o naufrágio. Era um perigo atrás do outro. Os soldados viram que seria impossível manter os prisioneiros seguros enquanto lutassem para alcançar a terra. Todos teriam de fazer o possível para se salvar.
No entanto, se qualquer prisioneiro desaparecesse, o responsável por ele perderia a vida. Era duro, era cruel a situação. Por isso é que os soldados queriam matar todos os prisioneiros. A lei romana permitia essa medida cruel. E o plano teria sido executado imediatamente, não fosse aquele a quem todos deviam a própria vida, que era Paulo. Júlio, o centurião, sabia que Paulo havia ajudado a salvar a vida de todos a bordo e, além disso, temia fazer-lhe mal, pois estava convencido de que o Senhor estava com ele. Estava convencido de que o Senhor era com ele. Portanto, Júlio mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns com tábuas, outros com outras coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. E ao fazer-se a chamada, ninguém faltou. Agora sim, posso dizer, eles estavam sãos e salvos da tempestade, daquele navio todo destruído, eles conseguiram nadar e chegaram à terra. E quando fez a chamada, ninguém faltou. Todos os prisioneiros nadaram e foram juntos. Quase 300 pessoas, entre marinheiros, soldados, passageiros e prisioneiros, estavam na costa da ilha de Malta, naquela manhã tempestuosa de novembro. E houve alguns que se juntaram a Paulo e aos irmãos para dar graças a Deus, que lhes havia preservado a vida, trazendo-os a salvo para a terra através dos perigos das grandes profundezas. Olha que maravilha! O centurião reconhecia que Paulo tinha a presença de Deus na sua vida. Todos agora seguiram a ordem e não fugiram. Quando fez a chamada, todos estavam ali, sãos e salvos. Inclusive os prisioneiros que poderiam ter fugido, mas não, eles também estavam embaixo do temor de Deus. E quando chegaram à terra, na costa da ilha de Malta, naquela manhã tempestuosa de novembro, Paulo, Lucas e o seu outro companheiro se reuniram, se juntaram para prestar um culto de adoração, de gratidão a Deus. E está dizendo que alguns se juntaram a eles para agradecer a Deus pela vida que lhes havia sido preservada, pelo cuidado, pela proteção de Deus, porque estavam sãos e salvos. Ali Paulo mais uma vez testemunhou de Deus. O poder de Deus foi manifestado naquela viagem tão traiçoeira, mas Deus estava ali presente. Que Deus esteja presente na nossa vida. Para isso, busquemos Ele todo dia de nosso coração. E qualquer lugar que estivermos, pode ser o lugar mais difícil que seja, pode ser no navio, enfrentando a tempestade, literalmente, o Senhor ali estará conosco. Que o Senhor nos aumente a fé, que possamos ter a fé que Paulo teve, possamos ter palavras de esperança como Paulo teve e possamos encaminhar as almas, o pensamento, a vida das almas, orar por elas, interceder por elas, encaminhando elas a Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça. Para isso, hoje e sempre, é o meu desejo e a minha oração. Amém.